O médico idoso chamado Augusto chegou em silêncio naquela tarde nublada, estacionando o carro com cuidado diante da casa antiga que guardava décadas de memórias. Seus passos eram lentos, não apenas pela idade, mas pelo peso dos pensamentos que o acompanhavam desde que decidirá contratar uma nova babá para cuidar de sua neta. A casa parecia estranhamente quieta, e isso o fez franzir a testa, pois normalmente o som da televisão infantil ecoava logo na entrada. Ao abrir a porta, Augusto sentiu um leve arrepio, como se algo no ar estivesse fora do lugar. O cheiro de café fresco se misturava ao perfume desconhecido, indicando claramente a presença de alguém novo. Ele deixou o casaco sobre a cadeira da sala, observando os detalhes ao redor, percebendo que alguns objetos haviam sido organizados de maneira diferente, quase com um cuidado excessivo. Na sala, sentada no sofá, estava Clara, a babá recém-chegada, uma jovem de aparência serena, mas com olhos que pareciam carregar histórias profundas demais para sua idade. Ela segurava uma carta nas mãos, fechada, mas já amassada pelas pontas, como se tivesse sido lida e relida inúmeras vezes. Ao perceber a presença de Augusto, ela se levantou rapidamente, visivelmente nervosa. Augusto não disse uma palavra. Apenas observou a carta, depois o rosto da jovem, tentando compreender o que estava acontecendo. Seu silêncio não era hostil, mas carregado de expectativa. Clara respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo importante, e estendeu a carta em direção a ele, suas mãos levemente trêmulas. A carta tinha um envelope antigo, amarelado pelo tempo, e o nome de Augusto estava escrito à mão, com uma caligrafia que fez seu coração acelerar. Ele reconheceria aquela escrita em qualquer lugar, mesmo após tantos anos. Seus dedos hesitaram antes de tocar o papel, pois ele já pressentia que aquilo poderia mudar tudo o que acreditava estar enterrado no passado. Enquanto Augusto segurava a carta, flashes de memórias invadiram sua mente, lembranças de escolhas difíceis, despedidas silenciosas e promessas não cumpridas. Clara observava cada reação, percebendo que aquele simples envelope carregava um peso emocional muito maior do que ela havia imaginado ao encontrá-lo naquela manhã, escondido entre livros antigos no quarto. A neta de Augusto dormia no andar de cima, alheia à tensão que se espalhava pela casa. O relógio na parede parecia mais alto do que nunca, marcando cada segundo com um som quase cruel. O médico respirou fundo, sentindo o peito apertar, mas ainda assim não abriu a carta, como se precisasse de coragem para enfrentar seu conteúdo. Antes de continuar, se você está curioso para descobrir o que havia naquela carta e como essa história vai se desenrolar, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito e mostra que você quer acompanhar até o final. Clara finalmente quebrou o silêncio, explicando que não havia sido ela quem escreveu a carta, mas que sentiu que precisava esperar por Augusto antes de qualquer decisão. Havia algo naquela mensagem que claramente dizia respeito apenas a ele, algo íntimo, quase secreto. Sua voz era baixa, respeitosa, como se soubesse que estava diante de um momento decisivo. Com a carta ainda fechada em mãos, Augusto caminhou lentamente até a janela, observando o céu cinzento do lado de fora. Ele sabia que, ao abrir aquele envelope, não estaria apenas lendo palavras, mas revivendo uma parte de sua vida que ele acreditava jamais enfrentar novamente. O silêncio voltou a dominar a casa, agora carregado de expectativa e mistério. Augusto apoiou a mão na janela, sentindo o vidro frio sob os dedos enquanto tentava organizar os pensamentos. A cidade seguia normalmente do lado de fora, pessoas passando, carros buzinando, e aquilo o incomodava profundamente, pois sua vida parecia ter parado naquele instante específico. Ele ainda não tinha forças para abrir a carta, mas sabia que não poderia adiá-lo por muito mais tempo. Clara permaneceu em silêncio, respeitando o espaço do médico, mas sua mente estava agitada. Ela lembrava perfeitamente do momento em que encontrou o envelope, escondido atrás de uma fileira de livros médicos antigos. Não era apenas uma carta comum. Havia algo quase intencional em sua posição, como se alguém quisesse que fosse descoberta exatamente agora. Com um suspiro profundo, Augusto finalmente abriu o envelope. Seus olhos percorreram as primeiras linhas lentamente, e seu rosto perdeu a cor em questão de segundos.
As palavras pareciam saltar do papel, trazendo nomes, datas e sentimentos que ele havia tentado esquecer durante décadas de dedicação absoluta à medicina e à família. A carta falava de um erro do passado, de uma decisão tomada em silêncio e de uma criança que nunca deveria ter sido separada de sua verdadeira história. As mãos de Augusto começaram a tremer, e ele precisou se sentar novamente, sentindo o peso da culpa e da surpresa esmagarem seu peito de forma quase insuportável. Clara observava atentamente, percebendo que cada frase lida parecia atingir Augusto como uma nova revelação dolorosa. Ela não conhecia os detalhes, mas entendia que aquela carta tinha o poder de mudar completamente a dinâmica daquela casa e talvez até a vida da criança que ela havia sido contratada para cuidar. O médico fechou os olhos por um instante, tentando controlar a respiração. Ele jamais imaginou que seu passado pudesse bater à porta daquela forma, muito menos trazido por alguém tão jovem e aparentemente desconectado de sua história. A sensação de estar sendo confrontado pelo tempo era sufocante. A carta mencionava uma promessa feita muitos anos antes, uma promessa quebrada por medo e pressão social. Augusto sentiu lágrimas se acumularem nos olhos, algo raro para alguém que havia passado a vida inteira lidando com perdas e diagnósticos difíceis. Aquela dor, no entanto, era diferente, pois vinha de dentro. Antes de continuar essa revelação intensa, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda demais a trazer mais histórias profundas como essa e garante que você não perca o desfecho dessa trama surpreendente. Clara finalmente falou, revelando que havia aceitado o trabalho de babá não apenas por necessidade, mas porque sentia que aquela casa guardava respostas que ela mesma procurava há anos. Suas palavras fizeram Augusto levantar o olhar lentamente, encarando-a com uma mistura de confusão e espanto. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado do que antes, pois agora ambos sabiam que aquela carta não era apenas uma mensagem do passado, mas o início de uma verdade que estava prestes a transformar todas as relações dentro daquela casa. Augusto demorou alguns segundos para assimilar o que Clara havia acabado de dizer. A ideia de que aquela jovem pudesse ter alguma ligação com seu passado era perturbadora, quase impossível de aceitar de imediato. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo o cansaço de anos concentrar-se naquele momento único, enquanto tentava encontrar as palavras certas para responder. Clara então contou que sempre soube que havia algo errado em sua própria história. Criada por uma mulher que nunca explicava completamente suas origens, ela crescerá com lacunas, perguntas sem resposta e uma sensação constante de não pertencimento. Quando viu o anúncio de emprego daquela casa, algo inexplicável a atraiu, como se estivesse sendo guiada por uma força silenciosa. O médico sentiu um nó se formar na garganta. A carta, agora repousando sobre a mesa, parecia observá-lo, como se exigisse que ele finalmente enfrentasse a verdade por completo. As datas mencionadas, os locais descritos e os acontecimentos narrados começavam a se encaixar de forma assustadoramente clara com aquilo que Clara estava dizendo. Ele se levantou com dificuldade e caminhou até uma estante antiga, de onde retirou uma caixa empoeirada. Dentro dela, havia fotografias, documentos e lembranças que ele jurara nunca mais revisitar. Seus dedos pararam ao tocar uma foto específica, de uma jovem mulher sorrindo timidamente, cuja história ele havia tentado apagar da memória. Clara reconheceu imediatamente o rosto da fotografia. Seu coração disparou, e suas pernas quase falharam. Aquela mulher era a mesma que havia cuidado dela durante a infância, a única figura materna que conhecera. O ar pareceu faltar quando percebeu que suas histórias estavam conectadas de forma muito mais profunda do que imaginara. Augusto sentou-se novamente, derrotado pela verdade que já não podia ser ignorada. Ele admitiu que, no passado, havia tomado decisões movidas pelo medo de perder sua reputação e carreira. Uma criança havia sido afastada de sua verdadeira origem, e ele carregara aquele segredo como uma sentença silenciosa por toda a vida. A casa parecia testemunhar aquela confissão, rangendo levemente, como se reagisse à revelação. Clara sentia raiva, confusão e tristeza misturadas, mas também uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez, suas perguntas começavam a encontrar respostas concretas, mesmo que dolorosas.
Augusto explicou que a carta havia sido escrita pela mulher da fotografia pouco antes de falecer. Ela pedirá que, quando chegasse o momento certo, a verdade fosse revelada, não como vingança, mas como libertação para todos os envolvidos. Ele jamais imaginou que esse momento chegaria daquela forma. Se essa história está te prendendo até aqui, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like agora mesmo. Isso ajuda muito o conteúdo a chegar a mais pessoas e mostra que você quer continuar acompanhando essa revelação até o final. O olhar entre Augusto e Clara agora era diferente. Já não havia apenas estranheza, mas o início de uma compreensão profunda e dolorosa. Ambos sabiam que aquela revelação mudaria não só suas vidas, mas também o futuro da criança que dormia tranquilamente no andar de cima, alheia à verdade que acabará de emergir. Augusto levantou-se com dificuldade e caminhou lentamente até a escada, como se cada degrau representasse um peso emocional adicional. Ele parou por um instante, olhando para cima, lembrando que aquela criança dormindo era o centro de tudo aquilo, mesmo sem saber. A responsabilidade que sempre sentirá como médico agora se misturava a uma responsabilidade muito mais íntima e pessoal. Clara permaneceu na sala, tentando reorganizar seus pensamentos. Ela nunca havia planejado um confronto daquela magnitude, e perceber que sua própria origem estava ligada àquele homem a deixava dividida entre o desejo de respostas e o medo das consequências. Ainda assim, ela sabia que fugir não era mais uma opção. O médico voltou com um pequeno caderno antigo nas mãos, suas páginas amareladas cheias de anotações feitas com cuidado. Ele explicou que aquele caderno continha registros pessoais, escritos em noites de insônia, quando a culpa falava mais alto. Ali estavam detalhes que jamais constaram em prontuários ou documentos oficiais. Clara ouviu atentamente enquanto Augusto lia alguns trechos em voz baixa. As palavras descreviam o nascimento de uma criança, o medo de assumir a paternidade em meio à pressão social e a decisão de confiar o bebê à mulher que ele acreditava ser capaz de protegê-lo melhor do que ele próprio. Cada frase confirmava aquilo que Clara começava a temer e, ao mesmo tempo, compreender. O silêncio entre eles era interrompido apenas pela voz trêmula de Augusto. Ele admitiu que jamais acompanhará de perto a vida daquela criança, mas que nunca deixou de se importar. À distância, garantirá apoio financeiro e proteção discreta, acreditando que isso seria suficiente para compensar sua ausência. Clara sentiu lágrimas escorrerem, não apenas pela dor da verdade, mas pela clareza repentina de sua própria história. Ela sempre se sentirá observada de longe, ajudada em momentos cruciais, sem nunca saber porquê. Agora, tudo fazia sentido de uma forma quase cruel. A casa parecia menor, como se as paredes se aproximassem diante da intensidade daquele momento. Augusto fechou o caderno e respirou fundo, dizendo que jamais esperara ser perdoado, apenas desejara que a verdade fosse conhecida antes que fosse tarde demais. Seu olhar carregava arrependimento genuíno. Clara perguntou então sobre a neta, a criança que ela cuidava todos os dias com carinho. Augusto explicou que ela era filha de seu filho falecido, e que, ironicamente, a vida havia unido novamente histórias familiares que ele tentará manter separadas. Aquela revelação aprofundava ainda mais o laço invisível entre eles. Antes de seguir adiante, se você está acompanhando essa história intensa, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e garante que você receba mais histórias emocionantes como essa. O olhar de Clara suavizou pela primeira vez desde que tudo começara. Apesar da dor, ela começou a enxergar Augusto não apenas como um homem que cometera erros graves, mas como alguém que carregara esse peso em silêncio por décadas. A conversa ainda estava longe do fim, mas um novo tipo de conexão começava a se formar ali. Clara se levantou lentamente e caminhou até a janela onde Augusto estivera antes, tentando enxergar algo além do vidro que a ajudasse a organizar o turbilhão dentro de si. A rua parecia a mesma, mas ela já não se sentia a mesma pessoa que havia entrado naquela casa dias atrás. A verdade recém-descoberta pesava, mas também trazia uma sensação estranha de completude. Augusto permaneceu sentado, com as mãos apoiadas nos joelhos, encarando o chão. Ele explicou que o silêncio sempre fora sua forma de sobrevivência, tanto na profissão quanto na vida pessoal. Ao não falar,
Acreditava estar protegendo os outros, quando na verdade apenas adiava o inevitável confronto com as consequências de suas escolhas. Clara virou-se lentamente e perguntou por que ele nunca havia procurado por ela diretamente. A pergunta não carregava agressividade, mas uma curiosidade dolorosa. Augusto respondeu que o medo o paralisara, medo de destruir a vida que ela poderia ter construído longe de seus erros e do peso de seu nome. A conversa foi interrompida por um leve barulho no andar de cima, indicando que a criança começava a despertar. Ambos olharam para a escada quase ao mesmo tempo, conscientes de que aquela menina era agora a parte central daquela nova realidade. Clara sentiu um aperto no peito ao perceber o quanto já estava emocionalmente ligada a ela. Augusto comentou que sempre observara a neta como uma segunda chance de fazer diferente. Cuidar dela, protegê-la e amá-la era, em parte, uma tentativa silenciosa de reparar o passado. Ele admitiu que ver Clara ali, cuidando da criança com tanto carinho, lhe causará uma inquietação que agora fazia todo sentido. Clara confessou que, desde o primeiro dia, sentirá uma conexão inexplicável com a casa e com a criança. Era como se algo antigo estivesse sendo reativado, um chamado que ela não conseguia ignorar. Agora, entendia que não era coincidência, mas uma história familiar tentando se reorganizar. O médico levantou-se com esforço e disse que não exigia nada dela. Não buscava reconhecimento público nem perdão imediato. Seu único pedido era que Clara tivesse liberdade para decidir como seguir dali em diante, com a verdade finalmente exposta, sem segredos ou cartas escondidas. O clima na sala mudou sutilmente, saindo do choque inicial para uma reflexão profunda. Clara percebeu que, apesar da dor, havia ali uma oportunidade rara de reconstrução. Não do passado, que era imutável, mas do futuro, que ainda podia ser moldado com honestidade. Augusto sugeriu que conversassem novamente mais tarde, com calma, respeitando o tempo emocional de ambos. Ele sabia que aquela revelação não poderia ser absorvida de uma só vez. A pressa, naquele momento, seria apenas mais uma forma de erro. Enquanto Clara subia a escada para ver a criança, ela sentiu que cada degrau a aproximava não apenas de seu trabalho, mas de uma nova identidade em formação. A carta havia cumprido seu papel, e o silêncio que antes escondia verdades agora começava, lentamente, a dar espaço para algo novo. Clara encontrou a criança sentada na cama, esfregando os olhos ainda sonolentos, e aquele simples gesto fez seu coração apertar. Ela sorriu de forma automática, cumprindo seu papel de sempre, mas agora tudo parecia diferente, mais profundo, mais carregado de significado. Enquanto ajudava a menina a se levantar, pensava em como a vida era capaz de reorganizar histórias sem pedir permissão. No andar de baixo, Augusto permaneceu sozinho por alguns minutos, encarando a carta aberta sobre a mesa. As palavras já não causavam o choque inicial, mas agora traziam uma melancolia calma, quase resignada. Ele sabia que havia feito o que pôde naquele momento do passado, ainda que isso não significasse que tivesse feito o certo. Durante o café da manhã, o clima foi silencioso, mas não hostil. A criança falava animadamente sobre um sonho que tivera, completamente alheia à complexidade emocional que envolvia os adultos ao seu redor. Clara observava Augusto em silêncio, tentando enxergá-lo não apenas como o homem que errara, mas como alguém que também tentava aprender a conviver com suas falhas. Augusto percebeu o olhar de Clara e, por um breve instante, sentiu algo que não sentia havia anos: esperança cautelosa. Não uma esperança de redenção completa, mas de diálogo, de presença e de construção honesta. Ele entendeu que, pela primeira vez, não estava mais sozinho com aquele segredo. Mais tarde, Clara saiu para caminhar um pouco. Precisava de ar, de distância e de tempo para pensar. As palavras da carta ecoavam em sua mente, misturadas às lembranças da infância, agora reinterpretadas sob uma nova luz. Situações que antes pareciam aleatórias passaram a fazer sentido de forma quase dolorosa. Ela se sentou em um banco de praça e deixou que as emoções viessem sem resistência. Não era apenas sobre descobrir quem era seu pai, mas sobre entender quem ela mesma se tornaria a partir daquela verdade. A carta havia aberto uma porta que jamais poderia ser fechada novamente.
Enquanto isso, Augusto organizava a casa de forma quase compulsiva, como se o ato de colocar objetos em ordem pudesse ajudá-lo a organizar os pensamentos. Ele revisitou fotos antigas, guardou outras, e deixou algumas propositalmente visíveis, como se estivesse, pela primeira vez, disposto a não esconder mais nada. Ao retornar, Clara encontrou Augusto no escritório, olhando para uma fotografia em que aparecia mais jovem. Ele não tentou justificar nada, apenas comentou que o tempo não apaga escolhas, apenas ensina a conviver com elas. Aquela frase simples ficou marcada na mente de Clara. Antes de seguir adiante, se essa história está te envolvendo, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like. Isso é muito importante para continuar trazendo narrativas profundas e cheias de emoção como essa. O dia avançava lentamente, e ambos sabiam que aquela era apenas a primeira de muitas conversas necessárias. A carta havia iniciado um processo irreversível, e agora o desafio não era mais descobrir a verdade, mas aprender a viver com ela de forma honesta e humana. Naquela noite, a casa parecia diferente, como se tivesse absorvido tudo o que fora dito durante o dia. Clara se deitou, mas o sono não vinha facilmente. Cada detalhe de sua infância surgia em sua mente, agora reinterpretado sob uma nova perspectiva, e isso a deixava entre a dor da perda e a sensação estranha de finalmente compreender quem era. Augusto também permaneceu acordado por horas, sentado na poltrona do escritório, olhando para o vazio. Ele pensava em quantas vidas havia tocado como médico, quantas decisões difíceis tomara com firmeza, e como, ironicamente, a decisão mais difícil fora aquela que tomara em silêncio, longe de qualquer bisturi ou diagnóstico. Na manhã seguinte, Clara acordou antes do habitual e preparou o café. O simples ato de cuidar da rotina parecia reconfortante, uma âncora em meio ao turbilhão emocional. Quando Augusto desceu, percebeu o gesto e agradeceu com um olhar sincero, entendendo que aquele pequeno cuidado dizia mais do que qualquer palavra. Durante o café, eles conversaram sobre assuntos simples, quase triviais. Era uma tentativa consciente de normalidade, de mostrar que, apesar da revelação, a vida continuava. Ainda assim, havia uma nova camada de respeito e atenção em cada frase trocada entre eles. Clara comentou que precisava de tempo para decidir o que faria a partir dali. Não sabia se queria se afastar para processar tudo ou se permanecer naquela casa fazia parte do caminho que precisava seguir. Augusto ouviu sem interromper, aceitando que aquela decisão não lhe pertencia. Ele então confessou que, pela primeira vez em muitos anos, sentia medo do futuro, não pela solidão, mas pela possibilidade de perder a chance de fazer algo certo enquanto ainda havia tempo. Aquela vulnerabilidade tocou Clara de forma inesperada, quebrando a imagem rígida que ela tinha dele. A criança apareceu na sala, pedindo ajuda com um brinquedo, e aquele momento simples trouxe uma leveza inesperada. Clara e Augusto trocaram um olhar breve, silencioso, reconhecendo que, independentemente do passado, havia ali uma responsabilidade compartilhada com o presente. Mais tarde, Clara recebeu uma ligação de uma antiga conhecida que confirmava detalhes mencionados na carta. Aquela conversa reforçou a veracidade de tudo o que fora revelado, eliminando qualquer dúvida que ainda pudesse restar. A verdade estava completa, sem espaços para negação. Augusto percebeu a mudança no semblante de Clara ao desligar o telefone, mas não perguntou nada. Ele aprenderá, finalmente, que ouvir também significava respeitar o tempo do outro. O silêncio entre eles já não era pesado, mas reflexivo. Ao final do dia, Clara sentou-se sozinha na sala, segurando novamente a carta. Ela entendeu que aquele papel não representava apenas o passado, mas a chance de redefinir relações, limites e afetos. A história ainda estava longe do fim, mas um novo capítulo havia sido definitivamente iniciado. Na manhã seguinte, Clara tomou uma decisão provisória. Permaneceria na casa por mais algum tempo. Não como uma obrigação, mas como parte de um processo interno que ainda estava longe de se concluir. Ela sentia que sair abruptamente seria apenas repetir padrões de fuga que marcaram sua história desde a infância. Augusto recebeu a decisão com serenidade, sem demonstrar euforia ou expectativa exagerada.
Ele sabia que aquela permanência não significava perdão nem aceitação plena, mas sim uma abertura rara que precisava ser tratada com cuidado. Pela primeira vez, ele não queria controlar o desfecho, apenas estar presente. Com o passar dos dias, pequenas conversas começaram a surgir naturalmente. Comentários sobre o clima, sobre a criança, sobre livros e lembranças antigas. Em meio a essas trocas aparentemente simples, havia uma reconstrução silenciosa acontecendo, feita de pausas respeitadas e olhares atentos. Clara passou a observar Augusto com mais atenção, percebendo detalhes antes ignorados. Seu jeito cuidadoso ao falar com a neta, a forma como organizava os remédios dos vizinhos idosos, e até seu silêncio carregavam uma humanidade que ela nunca havia associado a ele. Aquilo não apagava o passado, mas o tornava mais complexo. Certa tarde, Augusto contou histórias de seus primeiros anos como médico, das dificuldades, dos erros e das noites em claro. Não falava para se justificar, mas para compartilhar quem fora antes de se tornar apenas o homem que tomara decisões difíceis. Clara ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Ela também começou a falar mais sobre si, sobre seus medos, suas inseguranças e a sensação constante de não pertencer a lugar algum. Dizer aquelas coisas em voz alta, justamente naquela casa, tinha um efeito quase terapêutico. Era como se, ao falar, ela estivesse finalmente se reconhecendo. A criança, sem entender completamente, parecia sentir a mudança no ambiente. Estava mais tranquila, mais segura, como se percebesse que algo invisível havia se organizado ao seu redor. Clara passou a pensar que talvez a verdade, por mais dura que fosse, também tivesse o poder de proteger. Augusto observava essas interações com emoção contida. Ele entendia que não podia recuperar o tempo perdido, mas podia escolher não desperdiçar o tempo que ainda lhe restava. Cada dia ao lado de Clara, mesmo em silêncio, parecia um passo em direção a algo mais honesto. Em um momento de reflexão solitária, Clara percebeu que não precisava definir tudo imediatamente. Não precisava rotular relações nem tomar decisões definitivas. A verdade não exigia pressa, apenas coragem para ser vivida dia após dia. O sol se punha naquela tarde, iluminando a sala com tons suaves, e Clara sentiu, pela primeira vez desde a revelação da carta, uma paz discreta. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque, finalmente, nada mais estava escondido. Com o passar das semanas, a rotina da casa foi se estabilizando, mas nada era exatamente igual ao que fora antes. Clara passou a sentir que cada pequeno gesto carregava um significado novo, como se a convivência estivesse sendo reconstruída sobre bases mais honestas. O silêncio, antes carregado de segredos, agora servia apenas como espaço para reflexão. Augusto começou a se permitir pequenos gestos que antes evitava, como perguntar sobre o dia de Clara ou comentar lembranças antigas sem medo de tocar em feridas. Ele entendia que não podia exigir proximidade, mas também não precisava mais se esconder atrás da distância emocional que cultivara por tantos anos. Certa noite, sentados na sala após a criança adormecer, Clara comentou que sempre acreditara que sua vida fosse marcada por ausências sem explicação. Agora, percebia que algumas dessas ausências haviam sido escolhas humanas, falhas, mas ainda assim reais. Essa compreensão não apagava a dor, mas a tornava mais compreensível. Augusto ouviu com atenção e respondeu que o maior arrependimento de sua vida não fora errar, mas acreditar que o silêncio era uma forma de proteção. Ele confessou que, se pudesse voltar no tempo, teria escolhido enfrentar as consequências mais cedo, mesmo com medo. Suas palavras não pediam absolvição, apenas reconhecimento da verdade. A convivência entre eles passou a ser marcada por respeito mútuo e limites claros. Clara não se sentia pressionada a assumir um papel que ainda não compreendia completamente, e Augusto aceitava essa distância como parte necessária do processo. Ambos aprenderam que vínculos verdadeiros não se constroem à força. A criança, crescendo em meio a esse ambiente mais estável, demonstrava uma segurança que emocionava Augusto silenciosamente. Ele percebia que, ao lidar com a verdade, estava oferecendo a ela algo que nunca soubera oferecer antes: um lar sem mentiras ocultas.
Clara começou a planejar o futuro com mais clareza. Pensava em retomar estudos, em construir algo que fosse realmente seu, agora sem a sensação constante de estar vivendo uma história incompleta. A carta havia sido dolorosa, mas também fora um ponto de partida. Augusto, por sua vez, sentia que aquela fase final de sua vida ganhava um novo sentido. Não se tratava de corrigir o passado, mas de viver o presente com responsabilidade emocional. Ele entendia que a reparação verdadeira estava nas atitudes diárias, não em grandes discursos. Antes de seguir para os momentos finais dessa história, se você chegou até aqui, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like. Isso é fundamental para que histórias profundas como essa continuem sendo contadas e cheguem a mais pessoas. Naquela noite, Clara guardou a carta em uma gaveta, não como algo a ser esquecido, mas como um marco. Ela sabia que aquela história não terminava ali, mas também sabia que, pela primeira vez, caminhava com a verdade ao seu lado, e isso fazia toda a diferença. Nos dias seguintes, a vida seguiu seu curso, mas a atmosfera na casa tinha algo diferente. As conversas, antes superficiais, agora tocavam temas mais profundos. Clara e Augusto começaram a falar mais abertamente sobre seus medos, suas esperanças, e de forma mais honesta, sobre o que esperavam para o futuro. Não havia mais pressa, e isso dava uma sensação de paz. Clara, aos poucos, foi assumindo mais responsabilidades dentro da casa, sem sentir o peso de uma expectativa que não fosse a de seu próprio desejo. Ela sabia que ainda havia muito a se entender, mas sentia-se mais inteira, como se a verdade lhe tivesse dado uma nova perspectiva sobre o que significava ser quem era. Augusto, em um gesto inesperado, convidou Clara para jantar fora, em um restaurante simples, mas acolhedor. Durante o jantar, ele falou de sua infância, das lições que aprenderá e dos erros que cometeria de novo, caso tivesse uma segunda chance. Clara ouviu atenta, sem pressa de emitir julgamentos, apenas absorvendo o que ele compartilhava. A neta, que observava tudo com um olhar atento, mais uma vez parecia perceber a mudança no ar. O vínculo entre os três, ainda em processo de construção, se fortalecia nas pequenas interações diárias. A criança já não se sentia mais como uma peça isolada, mas parte de um quadro maior que, aos poucos, estava sendo formado. Com o tempo, Clara encontrou uma nova forma de se conectar com Augusto. Não como uma figura de autoridade, nem como alguém a quem ela deveria responder, mas como um homem que, apesar de seus erros, buscava agora, no fim da vida, ser mais verdadeiro com os outros e consigo mesmo. Certa tarde, Clara sentou-se com a criança no jardim, olhando o horizonte com um sorriso tranquilo. Ela sabia que o processo de cura não era algo que aconteceria de uma só vez, mas que cada pequeno gesto de honestidade, de acolhimento e de coragem, a aproximava mais do que realmente queria ser. Augusto, por sua vez, decidiu que não queria mais esconder-se nas sombras do passado. Ele continuou seu trabalho como médico, mas com uma nova abordagem, ouvindo mais atentamente a dor dos outros, compreendendo melhor o sofrimento que ele próprio carregara em silêncio por tanto tempo. A casa, antes um espaço de solidão e segredos, se transformou em um lar, não apenas pela presença física, mas pela presença emocional. As paredes que haviam guardado tantos silêncios agora pareciam respirar junto com os seus habitantes. O tempo passou lentamente, como uma brisa suave que não pressiona, mas apenas envolve. Clara e Augusto passaram a dividir momentos simples, como preparar o jantar juntos ou ler um livro no fim da tarde. Não havia mais urgência, apenas a quietude de quem já não teme o amanhã. E, assim, o tempo se foi. A criança cresceu, e Clara, agora mais madura e consciente de sua própria história, continuou a jornada. O passado, embora doloroso, havia lhe dado as ferramentas para construir algo novo. E Augusto, que uma vez acreditou que o silêncio era a única forma de proteger, agora sabia que o diálogo, mesmo que tardio, tinha o poder de libertar. Na última noite do roteiro, Clara olhou para a carta, agora guardada em uma caixa de madeira. Ela sabia que a história não se encerra com respostas prontas, mas com a coragem de continuar a busca. A carta, mais do que um simples pedaço de papel, se tornará um símbolo de transformação, de reconstrução
e de um futuro que ainda estava por vir. E assim, a casa ficou em silêncio novamente, mas um silêncio diferente, não vazio, mas cheio de possibilidades. A história de Clara e Augusto não terminava com um ponto final, mas com uma vírgula, sempre aberta para o que viria depois. Na manhã seguinte àquela última noite silenciosa, Clara acordou antes do sol. A casa ainda dormia, envolta em um repouso denso, quase reverente. Ela caminhou descalça pelo corredor, sentindo o frio leve do chão, como se cada passo fosse uma reafirmação de que estava, finalmente, presente em sua própria vida. Preparou o café sem fazer barulho, observando o vapor subir lentamente, e percebeu que aquele gesto simples carregava uma estranha solenidade. Não era apenas café. Era um ritual de permanência, um sinal de que ela não fugiria mais dos dias comuns. Augusto, ao acordar, encontrou Clara sentada à mesa, escrevendo em um caderno antigo que encontrara em uma das gavetas esquecidas da casa. Ele não a interrompeu. Havia aprendido, nos últimos meses, que o silêncio também podia ser respeitoso, não apenas defensivo. Observou-a por alguns instantes, notando a serenidade em seus ombros, a concentração em seu olhar. Aquela mulher à sua frente já não era a mesma que chegará carregando dúvidas e receios. Havia nela uma firmeza que não exigia explicações. Quando Clara percebeu sua presença, levantou o olhar e sorriu de maneira leve, sem pressa. Não havia mais aquela tensão silenciosa que antes os separava. O sorriso não pedia aprovação, nem desculpas. Era apenas um gesto de reconhecimento mútuo, como quem diz: estamos aqui, apesar de tudo. Augusto respondeu com um aceno discreto e sentou-se à mesa, sentindo, pela primeira vez em muitos anos, que não precisava ocupar o espaço com palavras. A criança desceu logo depois, ainda sonolenta, trazendo nos cabelos desalinhados os rastros de um sonho que se desfazia lentamente. Sentou-se entre os dois, aceitando o café com leite que Clara lhe ofereceu, e começou a falar sobre coisas pequenas, fragmentos de histórias que misturavam escola, imaginação e perguntas sem respostas. Augusto escutava com atenção verdadeira, percebendo que aquele exercício de escuta era, também, uma forma tardia de aprendizado. Ao longo daquela manhã, a casa se encheu de pequenos ruídos. O som distante de um rádio antigo, o ranger leve de uma porta, o vento atravessando as janelas abertas. Clara passou parte do tempo organizando caixas esquecidas no quarto dos fundos, encontrando fotografias, cartas e objetos que contavam histórias interrompidas. Cada item parecia carregar não apenas memória, mas também a oportunidade de ressignificação. Entre uma caixa e outra, Clara encontrou um retrato antigo de Augusto ainda jovem, com um sorriso que ela jamais vira em seu rosto atual. Aquela imagem a comoveu profundamente. Não por nostalgia, mas pela compreensão súbita de que o homem à sua frente fora, um dia, alguém cheio de possibilidades não vividas. Ela levou a fotografia até a sala e a deixou sobre a estante, como quem devolve ao espaço uma parte esquecida de sua própria narrativa. Augusto, ao perceber a fotografia exposta, sentiu um aperto inesperado no peito. Aproximou-se devagar, tocou o vidro do porta-retrato com cuidado e permaneceu ali por alguns minutos. Não sentia vergonha daquele jovem que fora, tampouco orgulho excessivo. Sentia, sobretudo, uma reconciliação silenciosa com o tempo, como se pudesse, finalmente, olhar para trás sem se perder. Naquela tarde, decidiram caminhar pelo bairro. Não era um passeio planejado, mas uma escolha espontânea, quase intuitiva. As ruas pareciam diferentes, mesmo sendo as mesmas de sempre. Clara notava detalhes que antes lhe escapavam. O cheiro das árvores, as fachadas antigas, o ritmo desacelerado das pessoas. Augusto caminhava ao seu lado, sem pressa, acompanhando o passo dela, algo que jamais fizera antes. Durante o trajeto, falaram pouco, mas quando falavam, as palavras vinham carregadas de verdade. Não havia necessidade de grandes confissões. Bastavam frases simples, observações cotidianas, comentários sobre o céu ou sobre o cansaço do corpo. Era nesse intervalo entre uma fala e outra que algo profundo se consolidava, um entendimento que dispensava justificativas. Ao retornarem para casa, já no fim da tarde,
Clara sentiu uma exaustão serena, diferente do cansaço que costumava carregar. Era o tipo de desgaste que acompanha os dias vividos com presença. Sentou-se na varanda, observando a luz mudar lentamente, enquanto Augusto preparava o jantar. Pela primeira vez, ela percebeu que não precisava definir o futuro para se sentir segura. Bastava habitar aquele instante. O jantar daquela noite foi simples, mas carregado de um cuidado quase cerimonial. Augusto picava os legumes com movimentos lentos, atentos, enquanto Clara organizava a mesa sem pressa. Não havia trocas constantes de olhares, nem necessidade de comentários desnecessários. A harmonia se manifestava nos gestos coordenados, no entendimento silencioso de quem aprende a compartilhar o mesmo espaço sem disputa. Enquanto comiam, a criança contou sobre um trabalho escolar que precisava entregar na semana seguinte. Falava com entusiasmo, descrevendo ideias confusas, mas cheias de imaginação. Clara fazia perguntas com interesse genuíno, ajudando a organizar os pensamentos da menina, enquanto Augusto escutava com uma atenção que revelava não apenas afeto, mas também uma tentativa consciente de estar presente de verdade, algo que lhe fora estranho durante grande parte da vida. Depois do jantar, Clara recolheu os pratos e, por um instante, sentiu o impulso antigo de fazer tudo sozinha, como se assim pudesse justificar sua permanência. Reconheceu o pensamento e sorriu de si mesma. Aceitou quando Augusto se ofereceu para ajudar, permitindo que a tarefa fosse dividida, não por obrigação, mas por escolha. Esse pequeno gesto carregava mais significado do que ambos imaginavam. A noite avançou tranquila. A criança foi dormir cedo, levando consigo um livro emprestado da estante de Augusto, que agora já não parecia tão intocável quanto antes. Clara permaneceu na sala, folheando o mesmo caderno em que escrevera pela manhã. As palavras surgiam sem esforço, como se algo tivesse finalmente destravado dentro dela. Não escrevia para entender o passado, mas para dar forma ao presente. Augusto sentou-se na poltrona próxima, com um livro fechado sobre o colo. Não lia. Observava Clara em silêncio, refletindo sobre como aquela convivência tardia havia alterado sua percepção de si mesmo. Pela primeira vez, compreendia que a autoridade sem escuta era apenas solidão disfarçada, e que o respeito verdadeiro nascia da disposição de reconhecer falhas. Em determinado momento, Clara fechou o caderno e encarou Augusto com uma seriedade calma. Falou sobre seus planos, ainda imprecisos, mas sinceros. Disse que pensava em retomar antigos projetos, talvez estudar novamente, talvez mudar de cidade no futuro. Não falava como quem pede permissão, mas como quem compartilha uma verdade em construção. Augusto ouviu sem interromper, sentindo um misto de orgulho e melancolia. Quando ela terminou, ele respondeu com honestidade desarmada. Disse que não sabia quanto tempo ainda teria, mas que gostaria de fazer parte da vida dela enquanto fosse possível. Não como um peso, nem como uma dívida emocional, mas como alguém disposto a aprender até o fim. Suas palavras não eram grandiosas, mas carregavam uma dignidade rara, conquistada a duras penas. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Pelo contrário, parecia necessário, como se ambos precisassem absorver o que havia sido dito. A casa, envolta pela luz baixa da noite, parecia acolher aquele momento com delicadeza. Não havia promessas explícitas, apenas um acordo tácito de presença e respeito. Nos dias seguintes, essa nova dinâmica se consolidou aos poucos. Não houve transformações abruptas, nem gestos teatrais. O que mudou foi o modo como os pequenos conflitos eram tratados, agora sem evasivas ou defesas automáticas. Clara sentia-se mais segura para expressar limites, e Augusto, surpreendentemente, mostrava-se disposto a ouvi-los. A criança, sensível às mudanças, tornará-se mais falante e confiante. Seus desenhos passaram a ocupar as paredes da casa, substituindo quadros antigos e impessoais. Aquele espaço, antes marcado pela rigidez e pela contenção, começava a refletir algo vivo, imperfeito e humano. E, nesse processo silencioso, todos aprendiam, à sua maneira, a habitar o mesmo tempo. Com a chegada das semanas seguintes,
Clara percebeu que sua presença naquela casa já não era provisória. Não no sentido de permanência eterna, mas na sensação de pertencimento que se instaurara sem aviso. Ela passou a reorganizar espaços não por necessidade prática, mas por um desejo silencioso de harmonia, como se alinhar objetos fosse também alinhar pensamentos. Augusto começou a reduzir gradualmente sua carga de trabalho. Cancelava plantões extras, recusava compromissos que antes aceitava por hábito. Essa desaceleração não vinha acompanhada de culpa, mas de uma consciência nova sobre o valor do tempo compartilhado. Ele descobria, com certo espanto, que o mundo não desmoronava quando ele se permitia parar. As conversas entre os dois tornaram-se mais frequentes e menos cautelosas. Falavam sobre escolhas passadas, mas sem o peso da acusação. Clara expressava dores antigas com clareza, sem dramatização, e Augusto as recebia com uma escuta que, embora tardia, era inteira. Não tentava justificar o que não tinha conserto. Aceitava o desconforto como parte do aprendizado. Em uma dessas conversas, Clara contou sobre sua dificuldade em confiar, sobre a tendência a se preparar sempre para a partida, mesmo quando desejava ficar. Reconhecer isso em voz alta foi libertador. Augusto respondeu com uma sinceridade inesperada, admitindo que passará a vida inteira acreditando que manter distância era a única forma de não ferir ou ser ferido. A criança acompanhava tudo à sua maneira, sem compreender os detalhes, mas absorvendo o clima emocional da casa. Tornou-se mais tranquila, dormia melhor, fazia menos perguntas carregadas de ansiedade. Sua segurança não vinha de explicações complexas, mas da constância dos gestos, da previsibilidade afetuosa que agora fazia parte do cotidiano. Certa manhã, Clara decidiu levar a criança à escola pela primeira vez desde que se mudará. O caminho, curto e simples, tornou-se uma experiência reveladora. A menina falava animada, segurando a mão de Clara com firmeza, como se aquele gesto fosse uma declaração silenciosa de confiança. Clara sentiu um nó suave no peito, uma emoção que misturava responsabilidade e ternura. Augusto observou a cena da janela, sentindo uma gratidão discreta, quase constrangida. Sabia que aquela relação não lhe pertencia, mas compreendia que, de algum modo, fazia parte dela. Pela primeira vez, aceitou que não precisava ocupar o centro para ser relevante. Bastava sustentar o entorno com honestidade. Naquela tarde, Augusto encontrou antigos cadernos de anotações médicas guardados no escritório. Ao folheá-los, percebeu que havia registrado sintomas e diagnósticos com precisão, mas raramente emoções. Aquela constatação o inquietou. Sentou-se à mesa e, impulsivamente, começou a escrever não como médico, mas como homem, tentando dar nome às ausências que marcavam sua trajetória. Quando Clara voltou, encontrou-o ainda escrevendo, com uma expressão concentrada e vulnerável. Não comentou, apenas colocou uma xícara de chá ao seu lado. Esse gesto simples carregava uma cumplicidade nova, feita de respeito pelo tempo interno do outro. Não era mais necessário intervir. Às vezes, o cuidado estava em permitir. À noite, reuniram-se os três na sala para assistir a um filme antigo. A criança adormeceu no meio, apoiada no ombro de Clara. Augusto ajustou a manta com cuidado, evitando acordá-la. O filme seguiu sem atenção plena, mas aquele momento, imperfeito e silencioso, parecia mais significativo do que qualquer grande acontecimento. Era ali, na soma desses instantes discretos, que algo sólido estava sendo construído. O outono chegou de maneira quase imperceptível, anunciando-se mais pelo ar fresco das manhãs do que pela mudança visível das árvores. Clara passou a acordar um pouco mais tarde, permitindo-se estender o tempo na cama, algo que antes associava à improdutividade. Agora entendia que descanso também era uma forma legítima de cuidado, e essa compreensão alterava profundamente sua relação consigo mesma. Augusto, atento a essas mudanças sutis, começou a adaptar a rotina da casa sem anunciar decisões. Ajustava horários, preparava refeições mais leves, deixava bilhetes simples sobre a mesa quando saía cedo. Não eram gestos grandiosos, mas carregavam uma intenção clara, a de construir estabilidade sem impor controle. Ele aprendia, pouco a pouco,
a demonstrar afeto de maneira concreta. Clara retomou o hábito de caminhar sozinha no fim da tarde. Essas caminhadas tornaram-se um espaço de escuta interna, onde organizava pensamentos e reconhecia emoções que antes ignorava. Não caminhava para fugir, mas para permanecer. Ao voltar, sentia-se mais presente, mais disponível para as conversas e silêncios que a aguardavam em casa. A criança, agora mais confiante, começou a levar colegas da escola para brincar. A casa encheu-se de risadas, passos apressados e vozes sobrepostas. Clara observava essas cenas com uma alegria contida, enquanto Augusto se recolhia discretamente, respeitando o espaço das crianças sem se ausentar por completo. Havia aprendido que presença também podia ser discreta. Em uma tarde chuvosa, enquanto organizavam livros antigos, Clara encontrou uma carta que não era sua, nem recente. Reconheceu a letra de alguém que não conhecia, mas o conteúdo falava de despedidas e escolhas difíceis. Não leu até o fim. Guardou a carta novamente, compreendendo que nem todas as histórias precisavam ser revisitadas para que a cura acontecesse. Augusto percebeu o silêncio mais profundo de Clara naquela noite, mas não pressionou. Preparou o jantar com cuidado extra, acendeu uma luz mais suave na sala e deixou que o tempo fizesse seu trabalho. Sabia, agora, que respeitar o ritmo do outro era uma forma madura de amor. Quando Clara decidiu falar, foi de maneira simples. Comentou sobre o medo de repetir padrões, sobre a dúvida constante entre ficar e partir. Augusto ouviu com atenção plena, sem tentar oferecer soluções. Apenas reconheceu que o medo fazia sentido, e que permanecer também exigia coragem. Aquela validação teve um efeito inesperado sobre ela. Nos dias que se seguiram, Clara começou a planejar pequenas mudanças pessoais. Atualizou documentos, organizou antigos arquivos digitais, retomou contatos interrompidos. Não fazia isso para se preparar para ir embora, mas para se sentir inteira, independente das decisões futuras. Essa autonomia lhe trazia uma segurança nova. Augusto, por sua vez, passou a frequentar menos o escritório à noite. Preferia sentar-se na varanda com um livro ou simplesmente observar o céu escurecer. Às vezes, Clara se juntava a ele. Outras vezes, permaneciam em silêncio, cada um imerso em seus pensamentos, compartilhando apenas o espaço e a tranquilidade. Ao final de uma dessas noites, Clara percebeu que já não sentia urgência em definir o que viria depois. A ansiedade pelo futuro dera lugar a uma confiança serena no processo. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque aprenderá que a vida não exigia respostas imediatas, apenas presença sincera. E isso, pela primeira vez, lhe parecia suficiente. Com a proximidade do inverno, a casa passou a se fechar mais cedo, como se também buscasse recolhimento. As janelas eram fechadas ao entardecer, o cheiro de chá e café tornava-se constante, e os dias ganhavam um ritmo mais introspectivo. Clara percebeu que já não observava aquele espaço como um lugar de passagem, mas como um território vivido, marcado por escolhas conscientes e não mais por circunstâncias impostas. Augusto começou a apresentar sinais claros de cansaço físico. Não falava sobre isso abertamente, mas seus movimentos estavam mais lentos e os silêncios mais longos. Clara percebeu antes que ele admitisse qualquer coisa. Passou a observar com mais atenção, oferecendo ajuda sem invadir, cuidado sem transformar em vigilância. Entre eles, havia agora uma linguagem sutil feita de atenção mútua. Em uma tarde particularmente fria, Augusto pediu que Clara se sentasse com ele na sala. Falou sobre limites, sobre aceitar que o corpo já não respondia como antes. Não havia drama em sua voz, apenas lucidez. Clara ouviu com o coração apertado, mas sem desespero. Entendeu que amadurecer também era aprender a acompanhar o outro em suas fragilidades, sem tentar corrigi-las. A criança, alheia às nuances mais profundas, seguia crescendo com leveza. Seu riso continuava a ecoar pela casa, trazendo movimento aos dias mais densos. Clara observava essa vitalidade com uma mistura de esperança e responsabilidade, consciente de que o ambiente que haviam construído ali deixaria marcas silenciosas e duradouras na formação daquela pequena pessoa. Com o passar dos meses,
Clara percebeu que sua escrita a havia mudado. Já não girava em torno da dor ou da tentativa de compreensão do passado. Escrevia sobre o cotidiano, sobre pequenas vitórias internas, sobre o valor das pausas. O caderno tornará-se um registro de presença, não de fuga. Ao reler algumas páginas, sentiu orgulho não do conteúdo, mas da constância. Augusto, em um gesto final de abertura, pediu para ler alguns trechos. Clara hesitou, mas consentiu. Ele leu com atenção, respeitando cada palavra, como quem entende que aquelas frases não pediam análise, apenas reconhecimento. Ao devolver o caderno, agradeceu. Não pelo texto, mas pela confiança. Esse agradecimento selou algo definitivo entre eles. Naquela noite, Clara voltou a abrir a caixa de madeira onde guardava a carta antiga. Não para reler, mas para reorganizar. Acrescentou ali algumas páginas recentes, dobradas com cuidado. A caixa deixava de ser um relicário de dor para se tornar um arquivo vivo de transformação. Fechou-a com serenidade, sabendo que não precisava mais revisitá-la com frequência. Pouco tempo depois, Augusto adormeceu na poltrona, com um livro aberto sobre o peito. Clara cobriu-o com a manta e apagou a luz principal da sala. Sentou-se próxima, observando-o respirar calmamente. Não sentia medo do que viria, apenas um respeito profundo pelo tempo compartilhado. Havia ali uma paz que não dependia de promessas. Ao subir para o quarto, Clara percebeu que sua vida já não estava suspensa entre o que fora e o que poderia ser. Estava, enfim, ancorada no agora. Compreendia que algumas histórias não se resolvem, apenas se transformam. E isso não era fracasso, mas maturidade. A casa, envolta pelo silêncio da madrugada, permanecia viva. Não como um espaço que guardava segredos, mas como um lugar que acolhia processos. A história de Clara, de Augusto e da criança não se fechava ali. Continuava, discreta e real, no ritmo dos dias comuns, onde a coragem não estava em grandes decisões, mas na escolha diária de permanecer inteiro.